castelo de Penamacor domina ainda toda a paisagem em redor. Sob o sol escaldante do verão das beiras, a torre de vigia perscruta o horizonte à procura de inimigos, hoje imaginários, mas outrora bem reais. Foi nesses tempos longínquos, quando o castelhano constituía a ameaça permanente às gentes de Penamacor, que aqui nasceu António Nunes Ribeiro Sanches. Corria o ano de 1699. A proximidade de Espanha dava então à vila uma importância hoje perdida. Agora, dentro das muralhas do castelo, o tempo parece ter envelhecido com aqueles que aqui vivem. Nas ruas adormecidas, rigorosamente todos procuram uma sombra. Apenas os turistas se atrevem a um passeio e as horas vão passando devagar entre as conversas de sempre. Ainda agora há aqui um grupo de espanhóis, vão de cá para lá e vêm de lá para cá. Até isto é tudo português e tudo espanhol. Mas antes não era assim. Antes não, antes para lá ir. E aquele que entrava, que ia para lá e que chegava a hora de sair, já não tinha passagem. Quer dizer, os de lá vinham fazer compras cá e a gente ia de cá fazer compras lá. Era às escondidas, não? Antigamente era às escondidas, não, mas antigamente era às escondidas. Hoje já vimos um cá os espanhóis, vêm aos mercados cá, às feiras, compram os cereais, compram tudo. E os de cá vão lá. Estão a conversar, fica lá tudo. E era às escondidas? De onde era agora? Era contrabando. Era contrabando. Agora os carros travam as cargas pelo caminho. Em tempos ainda mais longínquos, Penamacor fervilhava de atividade. No início do século XVIII, a vila estendia-se já para além das muralhas mandadas edificar em 1184 por Gualdim Pais, mestre da Ordem dos Templários. Contam os mais velhos, talvez por terem ouvido aos avós, que fora do castelo, mesmo abaixo da Igreja da Misericórdia, começava a judiaria. Ao certo, ninguém sabe bem, mas a verdade é que por aqui existiu em tempos um pequeno mercado de rua e a zona é tradicionalmente associada a atividades comerciais. Nas ruelas estreitas de casas gastas pelos anos, não custa imaginar que outrora houve aqui algum comércio de porta aberta para a rua. Talvez um dia alguém se dê ao trabalho de remover os séculos de estuque, tinta e reboco. Então será possível descobrir na pedra as marcas de outras eras, como aqui na única casa restaurada da zona. São marcas de fé gravadas por algum crente, um católico de sempre ou um cristão novo, desejoso de afirmar uma conversão recente. Diz também o povo que foi neste preciso local da judiaria que nasceu o mais ilustre filho de Penamacor, médico de Quesares, conselheiro de imperadores, António Nunes Ribeiro Sanches. E a fazer fé no que diz o povo, então o destino foi bem irónico. A casa deste cristão novo, que combateu os excessos da Igreja Católica, foi demolida para construir um salão paroquial, já lá vão alguns anos. Entre lendas e especulações, há porém algumas certezas. Ribeiro Sanches nasceu a 7 de março de 1699. Assim reza o assento de batismo de António, filho de Simão Nunes e de Ana Nunes Ribeiro. Eram tempos agitados, sobretudo para as populações da Raia. A escassos quilómetros da fronteira com Espanha, Penamacor, tal como muitas outras vilas raianas, viveu intensamente as guerras da Restauração. A 1 de dezembro de 1640, em Lisboa, Dom João IV fora proclamado rei de Portugal. Uma revolta liderada pela alta nobreza colocava no trono um representante da Casa de Bragança, pondo fim a 6 décadas de domínio castelhano. Mas o conflito entre Portugal e Castela não estava terminado. Durante os 28 longos anos que se seguiram, todo o reino entrou em guerra com Espanha. E às guerras da restauração da independência, seguiu-se o envolvimento de Portugal nas guerras da sucessão de Espanha. Não havendo exército regular, gentes da Raia constituíram-se em milícia, os chamados bandos de ratoneiros. Anos mais tarde, dissertando sobre as causas da falência da agricultura em Portugal, Ribeiro Sanches descreveu assim o que certamente observou nos seus tempos de criança. Não conceberam os habitantes de toda a Raia do Alentejo, da Beira Baixa, de Ribacoa e Trás-os-Montes, outra sorte de guerra ofensiva e defensiva do que fazer incursões em Castela com bandos de ratoneiros armados, com companhias de cavalaria de meio alqueire para ir roubar e furtar, destruir os campos lavrados e aldeias, apanhar e destruir rebanhos.
O que resultava desta guerra dos ratoneiros era a total destruição da agricultura. A paz definitiva entre Portugal e Espanha só seria assinada em 1715. Era rei de Portugal e dos Algarves, de Aquém e de Além-Mar, Dom João V. Lisboa crescia e enriquecia à sombra do Império. O Terreiro do Paço enchia-se de animação. Gentes de toda a sorte e estatuto cruzavam-se aqui no coração da capital, entre um barco que partia e outro que chegava, talvez carregando ouro e diamantes do Brasil, especiarias das Índias ou escravos da Guiné. O rei mandava erguer as suas catedrais. Catedrais do saber, como a Biblioteca da Universidade de Coimbra. Catedrais da modernidade, como o Aqueduto das Águas Livres em Lisboa. Catedrais da fé, como o Convento de Mafra. Porque a fé católica era o cimento que unia todo o edifício social do vasto Império Português. E para garantir que nesse edifício se não abrissem fendas, fora criado o Tribunal do Santo Ofício. Autorizado por bula papal em 1547, o Tribunal Português estava inteiramente subordinado à autoridade régia. Era seu mistério inquirir e castigar das heresias, e no universo religioso da época, a herege, digno de condenação no inferno, era todo aquele cujas práticas ou ideias escapavam à interpretação rígida que a Igreja Católica fazia do mundo. Bígamos, bruxos e feiticeiras, conhecedores de artes e sortilégios que a doutrina cristã não explicava, judeus, luteranos, maometanos e até membros de ordens católicas que denunciavam os abusos de Roma e a sua estreita visão do universo, eram perseguidos pela Inquisição. Todo o processo inquisitorial tinha por base a delação, que podia ser obtida por meios violentos. Detenção prolongada, castigos diversos e tortura eram incentivados como forma de conseguir confissões e denúncias de factos ou simples suspeitas. Os acusados nunca chegavam a conhecer o delator, o que tornava difícil a defesa, e uma vez presos passavam eles próprios a funcionar como testemunhas denunciantes. A culminar tão humilhante processo, as sentenças eram proclamadas em sessão pública solene, os autos de fé. Inquisidores e sentenciados seguiam em cortejo até uma praça pública onde se encontrava reunida a população. Era feito um sermão sobre a fé católica e os pecados de heresia. As sentenças variavam do reconhecimento da inocência às penas espirituais de prisão, vexame público, confisco de bens e morte pelo garrote ou pelo fogo. Verdadeira originalidade das Inquisições ibéricas era a perseguição aos cristãos novos. Em 1496, Dom Manuel ordenara a expulsão dos judeus de Portugal, obrigando-os a uma conversão forçada. Mas 200 anos depois, os cristãos novos suportavam ainda o estigma do judeu. Uma das características estruturais da sociedade portuguesa daquele tempo é que a população do estrato social mais baixo tinha sempre alguém ainda mais baixo que eles. Alguém que sofria daquilo que juridicamente se chama uma capitis deminutio, alguém que tinha menos direitos ainda que eles, que era precisamente o cristão novo. De maneira que o elemento cristão novo era um elemento humilhado na sociedade portuguesa de 700. Era ainda um elemento sobremaneira humilhado e principalmente tinha sobre a sua cabeça uma espécie de espada de Damocles que era a Inquisição. Estava debaixo da ameaça permanente da Inquisição. Ribeiro Sanches nasceu cristão novo, filho de cristãos novos. O pai, Simão Nunes, era sapateiro, ofício que a lei de Moisés considera digno, tal como os de tecelão, alfaiate, ourives, padeiro, ferreiro. Simão Nunes viveria com algum desafogo, pois só assim seria possível pôr o filho António a estudar. Talvez num dos dois conventos de Penamacoro, de Santo António, que hoje é museu, ou de Santo Estevão, atualmente propriedade da Misericórdia. Certo é que, de muito cedo, Ribeiro Sanches aprendeu a gramática e o latim, o prazer da leitura e do estudo, mas também o peso de ter nascido cristão novo. Mais tarde escreveria. Tanto que um menino cristão novo é capaz de brincar com os seus iguais, logo começa a sentir a desgraça do seu nascimento, porque nas disputas que nascem dos brincos daquela idade,
já começa a ser insultado com o nome de judeu e de cristão novo. Entra na escola e, como é costume louvável que estes meninos vão à igreja com seu mestre ouvir missa e ajudar a ela, o mesmo mestre, e o pior é mesmo o pároco, já fazem distinção deste menino e daqueles que são cristãos velhos, porque estes são preferidos para levarem o castiçal ou vela branca ou tomar a vara do pálio. Esta preferência é bem notada daquele menino ou rapaz cristão novo. Agasta-se, peleja e chora por se ver tratado com desprezo. O estigma de cristão novo vai perseguir a Ribeiro Sanches toda a vida. Aos 13 anos, o pai manda o menino para a guarda a estudar cítara. Estranho intuito esse, ou talvez não, talvez Simão Nunes quisesse poupar o filho à humilhação que o esperava, o Tribunal do Santo Ofício. Em 1715, Simão Nunes apresentou-se na Inquisição. A 3 de junho foi reconciliado de culpas de judaísmo, após ter assinado o termo de segredo e abjurado na seguinte forma: Eu, Simão Nunes, aparto de mim toda a espécie de heresia. A mulher, Ana Nunes, seria também chamada, como fora seu pai, Manuel Henrique de Lucena, e muitos outros parentes. É na guarda, precisamente através de um amigo de um parente cristão novo, que Ribeiro Sanches toma conhecimento das suas origens religiosas. E é também aqui que conhece o autor dos apontamentos para a educação de um menino nobre, Dom Martinho de Mendonça de Pina e Proença. Homem culto e viajado, Dom Martinho iria influenciar de forma determinante Ribeiro Sanches. É ele que o inicia nas mais modernas teorias filosóficas europeias. Leibniz e o seu discípulo Wolff são tema de conversa e vão marcar para sempre o pensamento de Ribeiro Sanches. Ribeiro Sanches é um livre pensador, é um filósofo, na verdadeira acessão do termo. E é um homem que enraiza a sua formação filosófica no pensamento de Wolff e de Leibniz. Ele é um organicista científico e é um otimista do ponto de vista filosófico. A sua adesão explícita ao racionalismo, do meu ponto de vista, começa exatamente aqui, nesta matriz alemã da Aufklärung. Foi também na guarda que Dom Martinho disse a Ribeiro Sanches que pensasse em sair fora de Portugal para saber o que jamais se pode aprender nele. Um conselho que Ribeiro Sanches vai seguir em breve. Os seus estudos prosseguem em Coimbra, mas desagradado dos métodos que considera ultrapassados, Sanches parte para Salamanca para estudar medicina. Cedo descobre que a Universidade Espanhola é em tudo semelhante à de Coimbra, catedrais do saber, onde não chegavam as novas correntes culturais europeias. A censura literária era outra das tarefas da Inquisição, uma tarefa cumprida com zelo. O destino dos livros proibidos era a fogueira. A cultura europeia resultante da Revolução Filosófico-Científica do século XVII não tinha tido impacto, não tinha tido recebimento em Portugal. E, portanto, em Portugal vigorava ainda uma cultura escolástica. O ensino secundário estava sob o domínio da Companhia de Jesus, que tinha praticamente o monopólio do ensino secundário, de maneira que as novas metodologias da observação, da experimentação, da razão crítica, as metodologias que vinham em processo já desde meados do século XVII com o Galileu, com o Descartes, posteriormente com o newtonianismo, etc., não tinham tido recebimento aqui em Portugal. Benavente, além do Tejo, 10 léguas de Lisboa para o sudeste. Assim fala Ribeiro Sanches da terra onde primeiro exerceu clínica. Já conhecia a vila. Aqui em Lisboa passara férias junto de uns tios, os mesmos que o iniciaram no judaísmo, como confessou mais tarde. Meu tio me começou a mostrar uma ou outra passagem de judaísmo. Eu não deixei cair e logo me mostrou a escritura. Deste modo, comecei a ler o Pentateuco, mas ainda não estava determinado a deixar a minha crença. Assolado de dúvidas religiosas, Ribeiro Sanches regressa a Benavente já formado em 1724. Torna-se médico de partido da vila, ou seja,
contratado pela Câmara. A profissão tê-lo-á tornado mais consciente ainda dos horrores da Inquisição. As cordas da tortura penetram tão fundo nos braços que eu vi os sinais delas à maneira de cicatrizes em toda a volta dos braços, em vários homens, mulheres e raparigas. Uma pobre mulher que tinha sofrido a tortura de 16 cordas ficou tão maltratada que, passados 2 anos, caindo doente de uma pleuresia e querendo-a sangrar, ainda que lhe lançaram muito bem as veias de ambos os braços, não saiu delas sangue, porque as veias estavam cortadas pelas cordas e já cicatrizadas. E assim morreu essa mulher, sem que fosse possível extrair-lhe mais 1 ou 2 onças de sangue. O emprego em Benavente não durou muito tempo. Mandava a lei que para o exercício de qualquer cargo público fossem tiradas inquirições de sangue. Sendo cristão novo, Sanches não tinha sangue limpo. E ninguém estava a salvo da Inquisição, na altura mais rigorosa que nunca. Homens influentes como Bartolomeu de Gusmão, membro da Academia da História e capelão real, eram obrigados a deixar o país. O genial inventor da passarola teve que fugir de Portugal devido ao seu envolvimento numa complexa trama associada à bruxaria. Dom Luís da Cunha, eminente diplomata português, via ser-lhe recusado um título nobiliárquico devido à sua origem de cristão novo. O comediógrafo António José da Silva, chamado o Judeu, era preso pela Inquisição, tendo de abjurar publicamente o judaísmo. Poucos anos depois, seria novamente preso e queimado em auto de fé. Ribeiro Sanches foi vítima da delação. Um primo denunciou-o de práticas de judaísmo. Sanches teria 27 anos quando fugiu de Portugal. Deixou para sempre um país que, por força de uma instituição religiosa e das suas leis, continuava, segundo ele, pobre, ignorante, supersticioso, tirano e inimigo da humanidade. O destino levou-o primeiro à Itália, onde frequentou as universidades de Génova e Pádua. Depois foi para a França, tendo estudado em Montpellier, Bordeaux e Paris. Passou ainda por Londres, em Inglaterra, e finalmente chegou a Leiden, na Holanda. Aqui, na mais prestigiada escola médica europeia do século XVIII, reaprendeu a medicina com o mestre Hermann Boerhaave. Um dos pilares fundamentais dessa escola médica era a observação do doente no próprio hospital e uma relação muito próxima do médico com o doente, chegando mesmo a dizer-se que o hospital era a principal aula da Faculdade de Medicina e de um curso médico. Portanto, é nesta escola onde era beneficiada e valorizada a presença do médico e dos estudantes de medicina junto do doente que Ribeiro Sanches vai beber os seus ensinamentos e que realmente traduzem uma grande inovação a nível da formação dos alunos de medicina, porque realmente a relação que havia entre os próprios mestres e os alunos até ao século XVIII, a relação que havia entre os mestres e os alunos, dizia, com os doentes, era uma relação de algum modo afastada. Os anos de errância pelas universidades foram para Ribeiro Sanches os anos da aprendizagem, do primeiro contacto direto com a Europa das luzes, que acreditava no progresso social e nas capacidades libertadoras do conhecimento racional e científico. Mas estes foram também os anos espiritualmente mais conturbados da vida de Sanches. Ele deixara Portugal ruído de dúvidas sobre a sua fé. Em Londres, fez-se finalmente circuncisar e converteu-se à lei de Moisés. Passou a frequentar a sinagoga, mas cedo abandonou o culto. Influenciado talvez pelas ideias da época, acabaria por se tornar um deísta. Ele nunca foi um católico assumido. Para mim é claro, ele era um homem que pertence a uma comunidade cristã nova, com tudo o que isso implica de estigma social e religioso, que na sua fase de juventude faz o seu batismo confessional, isto é, junto da comunidade cristã nova exilada em Londres, ele inicia-se no culto de Moisés e da sinagoga e dilo até aos seus correspondentes católicos em Portugal, mas cedo abandona o judaísmo. Ele sai de Londres
doido de pensamentos de salvação e de condenação e disposto a abandonar a confissão judaica, a lei de Talmud. Mais tarde, vemo-lo como um verdadeiro deísta, um defensor da religião natural, do culto do ente supremo, mas de uma religião despojada, de uma fé racionalista, fundada no princípio de que o bem era imanente à natureza e de que a razão é o fundamento de toda a crença. É talvez já com este espírito que Sanches chega à Holanda, mas diz-se ainda católico, cristão romano, muito quieto no pensamento. Uma afirmação possivelmente motivada pelo seu desejo de voltar a Portugal. O regresso era apadrinhado pelo embaixador de Portugal em Haia, Dom Luís da Cunha. O príncipe dos diplomatas portugueses do século XVIII identificava-se com as ideias de Sanches, admirava o seu trabalho e queria que ele regressasse a Portugal para lecionar medicina. Mas o cardeal da Mota, ministro de Dom João V, deixa claro que o médico de ascendência judaica não é bem-vindo. É então que chega o convite da Rússia, aquela que será a segunda pátria de Ribeiro Sanches. Al-Mutamid foi senhor de um dos mais brilhantes reinos muçulmanos da Península Ibérica. 2001, o príncipe poeta que deixou alguns dos mais belos versos da literatura árabe. A vida de Al-Mutamid, por exemplo, deu origem a uma autêntica epopeia. Ele próprio foi um dos grandes poetas de todo o Islão. Al-Mutamid, o destino de um príncipe. Quarta-feira, às 21h30, na RTP Memória. Isabel Angelino conversa com Nuno Lobito sobre fotografia. 2012, uma das mais importantes formas de expressão artística. Posso dizer que o país mais pequeno do mundo chama-se Pitcairn, que é um país entre ali perto da Polinésia Francesa e Nova Zelândia. São 37 pessoas só, de uma família. Revelações, de segunda a sexta ao longo do dia, na RTP Memória. Moscovo, ponto zero de todas as Rússias, o ponto a partir do qual se medem as distâncias dentro desta vasta nação. Para aqui convergem diariamente milhares de russos, cumprindo um ritual que tem tanto de nacionalista como de religioso. A meia dúzia de metros está exposto o mais adorado de todos os ícones russos, a senhora de Kazan, padroeira nacional. E agora que já é possível mostrar sentimentos religiosos, aqui há sempre uma vela a arder. Mais uns passos e fica completa esta espécie de peregrinação às origens da alma russa. Passando a Porta do Salvador, entra-se na Praça Vermelha, encostada ao Kremlin, com São Basílio em fundo. Ribeiro Sanches chegou aqui em 1731. O poder político russo transferira-se para São Petersburgo, mas Moscou continuava a ser o local de passagem obrigatória para quem cruzava o Oriente em direção à Europa e vice-versa. A Praça Vermelha, talvez tão animada como agora, era então um mercado, e sobre ela destacava-se já imponente a Catedral de São Basílio. Desconhece que impressão causou ao médico português toda esta exuberância de cores e formas, mas a Moscóvia seria para sempre a sua pátria.
controlava então os destinos da Rússia a imperatriz Ana Ivanovna. Fora ela que pedira a Hermann Borava, mestre da prestigiada Escola Médica de Leiden, que recomendasse 3 discípulos seus para o serviço do Estado russo. Ribeiro Sanches foi um dos nomes indicados por Borava e por 600 rublos de salário aceitou ser médico da cidade de Moscovo e do Senado, com a obrigação de instruir os barbeiros, cirurgiões, as parteiras e os boticários. Exerceu o cargo durante 3 anos, ao fim dos quais foi transferido para os serviços do Exército, o que implicava uma mudança de residência de Moscovo para São Petersburgo. Em 1734, Ribeiro Sanches entrou na cidade que o imperador Pedro I mandara construir no delta do Neva, uma cidade que o imperador quis inexpugnável e europeia. Ribeiro Sanches permanece pouco tempo em São Petersburgo. A guerra entre a Rússia e a Turquia reacendeu-se em 1735 e o seu novo posto de médico dos exércitos obrigou-o a acompanhar os soldados em campanha. O trabalho, confessou ele em cartas aos amigos, era duro, mas gratificante do ponto de vista científico. Foi durante a campanha da Crimeia que Ribeiro Sanches chegou a muitas das conclusões descritas mais tarde no seu Tratado da Conservação da Saúde dos Povos, uma obra sobre higiene na qual se enunciam princípios hoje comuns, mas na época ignorados. Sanches constatou que os seus doentes pioravam com a permanência nos hospitais de campanha, mas em locais arejados conseguiam recuperar. Concluiu então que as próprias casas de habitação, e não apenas os hospitais, devem ser construídos em locais amplos e arejados e ter condições de salubridade, pois a umidade, o calor e a falta de arejamento apodrecem o ar e favorecem a propagação de doenças. A obra foi publicada em 1756, um ano depois do terremoto de Lisboa, e não foi por acaso. Sanches teria certamente em vista a reconstrução da capital portuguesa ao afirmar no tratado que ao Estado cabe a tarefa de implementar regras de higiene e saúde públicas para garantir o bem-estar das populações. Muito antes de outros higienistas, Sanches defendeu que tanto o ar como a água podem contribuir para a propagação de doenças infecciosas. E assim fala demoradamente dos cuidados que os governantes devem ter com a localização dos cemitérios, com o destino a dar aos lixos públicos, com a limpeza dos mercados, das ruas e das cidades em geral, para evitar pestilências. Ele entendia que muitas vezes pelo ar podiam ser veiculados determinadas exalações que podiam provocar determinado tipo de doenças noutras pessoas. Doenças consideradas contagiosas, contágios, por utilizar uma expressão da época. E quero aqui relembrar o seguinte, é que todas estas medidas sanitárias de Ribeiro Sanches foram medidas que foram lançadas muito antes da descoberta dos micro-organismos que surgem nos finais do século XIX. Foi também durante as campanhas militares e no âmbito das suas investigações sobre a higiene que Ribeiro Sanches começou a interessar-se por uma velha tradição russa, sobre a qual viria a escrever um tratado, o banho de vapor. O médico português observou, vezes sem conta, soldados russos repetirem os gestos que Alexandre hoje faz numa cabana que construiu no seu jardim. Lá dentro existem apenas 2 minúsculas divisões. Na primeira, Alexandre executa os últimos preparativos antes do banho. Molha um vasto ramo de tília num preparado de água, cerveja e ervas diversas.
depois entra na divisão seguinte, onde já está Vítor, um amigo. A temperatura aqui ronda os 80 graus graças a uma fornalha que vai sendo regada com água para libertar vapor. O objetivo é transpirar para limpar o corpo. O ramo de tília dá uma ajuda. Quando o calor se torna insuportável, Alexandre e Vítor regressam à primeira sala, onde a temperatura é mais amena. Alguma água fria ou tépida ajuda a descansar o corpo e a suar um pouco mais. Ribeiro Sanches considerava estes banhos muito melhores do que os turcos, porque aqui, na Câmara de Suador, o ar e o vapor de água estão sempre a ser renovados. O tratado foi o primeiro do género a ser publicado e está hoje cuidadosamente guardado no Arquivo Nacional Russo. Nele, Sanches descreve em pormenor todos os tipos de banhos de vapor que observou na Rússia, desde os mais seletos, nas casas da nobreza, aos banhos públicos, passando, claro, pelo sistema que os soldados usavam em campanha. Banhos improvisados em buracos escavados na terra, junto aos rios. Sanches acreditava que a esta prática se devia à robustez dos russos, habituados a ela desde a nascença, pois, poucas horas depois do parto, as mulheres iam ao banho com os seus bebés. O médico português chegou mesmo a afirmar que os banhos russos poderiam, com vantagem, substituir metade dos remédios das farmacopeias da época e que era o único meio dos homens manterem a saúde e a boa disposição. Uma outra experiência impressionou Ribeiro Sanches durante as campanhas militares. Apesar de ter uma igreja oficial, a ortodoxa, a Rússia era um país onde imperava a tolerância religiosa. Data desta época um escrito de Sanches sobre a origem da distinção entre cristãos novos e cristãos velhos em Portugal, no qual ele defende a igualdade de tratamento para todos os cristãos em nome da tolerância religiosa e do bem público. Ele é um autêntico apóstolo da tolerância. Ele explica por que razão a intolerância religiosa é causa de atraso, é causa de subdesenvolvimento, como dos grandes problemas da sociedade, que a sociedade portuguesa sofre. Um desses grandes problemas é a intolerância religiosa, portanto, a perseguição por razões religiosas, e explica também as vantagens de se permitir a liberdade religiosa. Quem quiser ser judeu é judeu, quem quiser ser católico romano é católico romano, quem quiser ser protestante é protestante, isto porque ele diz que são ações interiores, é a consciência dos indivíduos, e a consciência dos indivíduos não pode ter consequências gravosas para a sociedade. E mais, ele diz que a consciência dos indivíduos é incoercível, portanto trata-se de um direito natural das pessoas, o direito à liberdade religiosa. Sanches atribui à tolerância religiosa na Rússia algumas características próprias da Igreja Ortodoxa. Aqui as missas não têm sermão, os párocos são casados e nos conventos quase todos os frades são leigos. Mas a tolerância religiosa, afirmava Sanches, devia-se também às medidas que o imperador Pedro I tomara no início do século XVIII para acabar com os privilégios do clero. Pedro I separou os poderes temporal e espiritual, limitou a jurisdição da Igreja a matérias do foro religioso, que mesmo assim deviam ter a concordância do soberano. Acabou com o dízimo e expropriou os bens do clero, criando um organismo para arrendar, governar, dirigir e fazer lavrar ou explorar de qualquer outra forma todas as terras eclesiásticas. Sanches advogava medidas idênticas para Portugal, as quais só iriam beneficiar o Estado e ajudar ao progresso da nação. Ao fim de 3 anos como médico dos exércitos, Ribeiro Sanches regressou a São Petersburgo, a cidade erguida nas margens do Neva por Pedro I, o imperador, a quem chamaram o Grande. Pedro era um homem de gostos simples,
Viveu sempre nesta pequena casa de madeira junto ao Neva e, nas horas vagas, gostava de construir barcos com as próprias mãos. Mas tinha uma ambição desmesurada. Subiu ao trono através de um golpe de Estado, tendo em vista projetos grandiosos para o seu país. São Petersburgo foi um deles. Em 1703, após uma longa batalha, Pedro I reconquistou à Suécia todas estas terras. E como desejasse retirar a Rússia do seu isolamento, garantindo-lhe uma saída para o Ocidente por mar, decidiu edificar mesmo aqui, junto ao Báltico, a nova capital. Uma capital ao estilo das grandes cidades que conhecera nas suas viagens pela Europa. Ampla, com palácios, jardins, fontes e até museus. Foi Pedro quem mandou construir o primeiro museu estatal da Rússia, o Kunstkammer, ou Câmara das Curiosidades. O espírito científico e racionalista da época fascinava o imperador. Ele próprio tinha alguns conhecimentos de cirurgia e consta que gostava particularmente de arrancar os dentes dos súbditos sempre que eles se queixavam de dores. Além do museu, Pedro fundou também a Academia das Ciências e instalou-a nesta sala do mesmo edifício. Ribeiro Sanches viria a ser eleito membro honorário da Academia quando a sua reputação e influência na corte eram já grandes. Aqui incentivou a troca de livros com instituições tão diversas como a Real Academia de História de Lisboa e os colégios de jesuítas na China. Quando saiu da Rússia, anos mais tarde, foi à Academia que Sanches deixou a sua vasta biblioteca, da qual ainda hoje restam alguns exemplares. Ao regressar da Guerra da Crimeia, Sanches foi nomeado médico do Colégio dos Nobres Cadetes, uma escola do exército para a elite russa. Aqui ganhou fama de médico competente e de organizador escrupuloso do seu campo de atividade. O estatuto de que gozava junto da nobreza deu-lhe acesso à corte. Em 1740, Sanches foi nomeado médico pessoal de Ana Ivanovna e, quando a imperatriz morreu, Sanches tornou-se segundo médico da regente Ana Leopoldovna e de seu filho herdeiro designado do trono, Ivan VI. Mas pouco depois, um golpe palaciano iria alterar para sempre os destinos da Rússia. Ana e Ivan foram afastados e a filha de Pedro, Isabel Petrovna, assumiu a regência. O golpe era fruto de uma feroz luta pelo poder entre correntes rivais dentro da corte russa, mas o médico português conseguiu sobreviver às intrigas entre fações. Tornava-se muito próximo da família imperial e assistiu à chegada à Rússia de alguém que viria a exercer uma influência determinante no país, a futura imperatriz Catarina II. Catarina II, ou Catarina a Grande, a mulher que Marlene Dietrich imortalizou no filme Imperatriz Vermelha de Josef von Sternberg, era uma obscura princesa alemã de seu nome Sofia Augusta de Anhalt-Zerbst. Foi levada para a Rússia com apenas 15 anos para casar com o novo herdeiro designado para o trono, o último descendente de Pedro o Grande, o Grão-Duque, Pedro de Holstein, sobrinho da regente Isabel Petrovna. Há quem acredite que a escolha foi fruto de uma política dinástica tecida ao longo de anos e executada por Isabel até ao mais ínfimo pormenor. Les historiens, jusqu'à maintenant, continuent à mettre en circulation l'histoire de Catherine II, de jeune princesse, comme si Catherine II eût été la belle de la conte, de la belle et de la bête, c'est-à-dire, mais la réalité était telle que Catherine II, de son enfance, de l'âge de 8 ans, a été toujours préparée à devenir la princesse, la reine de Russie. On l'a préparée dès l'âge de 8 ans à devenir l'épouse de Pierre III. Et Bielski, qui était le père de Catherine II, lui, il était toujours dans ce complot.
Si on peut dire que c'est un complot, parce que ça peut être une politique dynastique du XVIIIe siècle. Se nem todos aceitam esta teoria da conspiração, segundo a qual o conde Betskoy era o pai natural de Catarina e preparou-a desde a infância para governar a Rússia, ninguém contesta que a imperatriz marcou profundamente a sociedade russa e até europeia do século XVIII. Mas Catarina possivelmente nunca teria subido ao trono, não fosse Ribeiro Sanches. 2 semanas depois de chegar à Rússia, ela estava à beira da morte. Os seus médicos não conseguiram descobrir a causa do mal, uma infecção nos pulmões. Das suas memórias, Catarina afirma que quem a salvou foi Ribeiro Sanches, le médecin portugais. Elle l'a fait saigner 2 fois par jour pendant, je pense, 3 semaines. C'est-à-dire, elle était sans force, elle mourait tout simplement, et Sanches a pu trouver la vraie cause de la maladie et a pu guérir réellement la future impératrice qui a régné 35 ans en Russie. Et d'abord Betskoy et après Catherine II elle-même n'ont jamais oublié ce que lui, Sanches, a fait pour Catherine II. Et Catherine II lui versait 1000 roubles par an jusqu'au dernier moment de la vie du médecin portugais. Sanches foi nomeado médico da regente Isabel Petrovna e conselheiro de Estado. Fora da corte, prosseguia o seu trabalho científico. Fez uma proposta para a criação de um novo estabelecimento de ensino da medicina na Rússia. Tornou-se membro correspondente da Academia das Ciências de Paris e correspondeu-se com sábios de toda a Europa. Mas a influência de que gozava na corte trouxe-lhe dissabores. Sanches foi envolvido nas lutas pelo poder entre fações, mas a acusação que lhe moveram foi mais uma vez de ordem religiosa. O médico rival disse que ele, em novo, praticara o judaísmo. Sanches teve de abandonar a Rússia, corria o ano de 1747. Na impossibilidade de voltar a Portugal, Ribeiro Sanches dirigiu-se para Paris. Na viagem de regresso, passou por Berlim, onde conheceu o Frederico II da Prússia. O encontro com o rei filósofo, um adepto do iluminismo e promotor de importantes reformas económicas e sociais no seu país, marcou de forma determinante o pensamento de Ribeiro Sanches, defensor do despotismo esclarecido. Esse era, aliás, o sistema político perfilhado pelos grandes pensadores do século XVIII que Sanches conheceu em Paris. Paris de 700 era a capital das luzes, onde reis e imperadores recebiam filósofos como Voltaire, onde a nobreza abria os seus salões a sábios que acreditavam no primado da razão e na transformação da sociedade através de uma elite esclarecida. Porque eles afirmavam ser possível, através da instrução, civilizar as nações. Em Paris, Ribeiro Sanches conheceu pessoalmente D'Alembert e Diderot, talvez até Voltaire. E foi mesmo convidado a participar na obra magna do século XVIII, a Enciclopédie de Diderot e D'Alembert. O tema são as doenças venéreas. Eu penso que o estudo das doenças venéreas, feito por Ribeiro Sanches, surge muito provavelmente numa sequência lógica dos estudos que ele tinha feito sobre a saúde pública. Ele era um higienista e, nesta medida, o abordar as doenças venéreas era alguma coisa que para ele estava numa sequência lógica da sua própria atividade. E realmente Ribeiro Sanches aborda esse problema. Aborda o problema não só quanto à origem, a separação entre doenças, e aborda o caso da sífilis, falando precisamente na sífilis que é aguda e na sífilis crónica, e lança também determinadas medidas tendentes a curar essa mesma doença, ou a tentar curar essa mesma doença. É talvez o estigma social ligado à sífilis
que leva Ribeiro Sanches, também ele vítima de discriminação por ser cristão novo, a interessar-se pela doença dos 1000 olhos. Sanches estuda a sífilis e desenvolve uma nova teoria sobre a sua origem. Afirma que o mal venéreo nasceu na América. Colombo e os conquistadores trouxeram-na para o velho continente. Voltaire conhecia a teoria de Sanches e adotou-a numa das suas obras mais célebres, Candide. No livro, o filósofo Pangloss sofre de sífilis e explica a Candide que contraiu o mal através de uma criada, que o contrairá através de um sapateiro, que o recebera de outro e de outro e de outro, até ao primeiro portador da doença, um companheiro de Colombo. Em Paris, Ribeiro Sanches continua a exercer clínica. É médico da Embaixada de Portugal e dos nobres russos que se demoram na capital das luzes. Trata e acolhe com particular carinho todos os portugueses que por lá passam, pois faz questão de manter os laços com Portugal. E por causa de Portugal, abandona a clínica. Dom José subirá entretanto ao trono e nomeara o seu ministro Sebastião José de Carvalho e Melo, todo-poderoso Marquês de Pombal. Foi Pombal quem pediu a Sanches um projeto sobre a reforma do ensino. Atribuiu-lhe até uma pensão para que o médico se dedicasse a tempo inteiro a essa obra. O resultado foram as cartas sobre a educação da mocidade, um verdadeiro tratado político sobre a reforma do Estado em Portugal. Como iluminista que era, Sanches considerava que o principal fator da regeneração das sociedades estava na educação das elites. Ele dizia que ao nobre não bastava ser bem falante e ter boas maneiras. Ele devia ser educado para o serviço do rei e da nação, conhecer as artes da guerra, a filosofia, a matemática e todas as ciências, pois só assim as elites poderiam tornar-se na vanguarda do desenvolvimento do país. Mas para que as elites assim fossem educadas, era preciso acabar com o ensino escolástico da Universidade de Coimbra. O rei devia chamar a si a tarefa do educador, retirando à Igreja esse poder e aos jesuítas o monopólio do ensino secundário. Na sua proposta de reforma do ensino, Sanches insurge-se contra o facto da universidade ser dominada pelos eclesiásticos e bate-se pela secularização do ensino. Pombal expulsara os jesuítas de Portugal, mas nem por isso foi mais sensível às propostas de Sanches. Elas eram demasiado avançadas, ou talvez demasiado perigosas para a época. Segundo o Ribeiro Sanches, a sociedade política formou-se através de um pacto entre o povo e o soberano, em que o povo transmitiu os seus direitos ao soberano, mas todos os seus direitos não. Há 2 direitos que o povo não transmitiu ao soberano e consequentemente, que o soberano se obriga a defender. Um deles é a propriedade. Portanto, aqui está o Ribeiro Sanches a defender o elemento burguês. Portanto, a propriedade é inviolável. O outro, que é a moeda de ouro do pensamento liberal, é que o Ribeiro Sanches, apesar de ser um defensor do pensamento esclarecido, do absolutismo esclarecido, incorpora já elementos liberais no seu pensamento, e precisamente é a liberdade de pensamento. Ele diz que a liberdade de pensamento é inviolável, é um direito inaoferível e, consequentemente, o soberano não só tem que respeitar a liberdade de pensamento dos seus súbditos, como tem que proteger o que implica a existência de um pluralismo religioso. Ora bem, aí é que ele se chocou com o pombalismo, porque para a escola oficial pombalina, o poder do rei não vinha do povo, como o Ribeiro Sanches dizia, mas vinha diretamente de Deus, e por outro lado, para o pombalismo havia uma união entre o Estado e a Igreja. Pombal não só recusou o projeto de Sanches, como lhe cortou a pensão. Ao médico português valeu-lhe uma vez mais a Rússia e Catarina II, que até ao fim da vida lhe atribuiu uma pensão de 1000 rublos. Catarina subirá ao poder através de um golpe de Estado contra o seu marido. Nos sumptuosos salões dos seus palácios, a imperatriz recebia académicos, sábios e filósofos como Diderot, que a aconselhavam sobre as reformas a empreender para civilizar a Rússia. E os homens mais influentes da corte de São Petersburgo
correspondiam-se com Ribeiro Sanches. De Paris, o médico português enviava livros e dava notícias literárias, culturais, políticas e científicas para manter a elite russa a par das novidades europeias. O conde Betskoy, conselheiro de Catarina, consultava Sanches sobre questões económicas e sociais. Encomendou-lhe vários projetos sobre a reforma do ensino e aplicou-os sem hesitações. C'est Ribeiro Sanches qui a envoyé les mémoires et les règlements pour les établissements supérieurs. Il a aidé à la formation de la réforme de l'éducation en Russie par l'envoi des mémoires qu'il adressait directement à Betskoy, et probablement Betskoy n'écoutait que Sanches. No fim da vida, o pensamento de Ribeiro Sanches em matéria religiosa radicalizou-se. Passou a defender a extinção da Inquisição e propôs que em Portugal fossem suprimidos 100 ou 200 conventos a que chamava os Arcos do Triunfo do Ócio. A este anticlericalismo correspondia um ideal: criar um sistema filosófico comum a toda a Europa, dos Urais ao Atlântico. Essa ideia de unificar a Europa num sistema filosófico único, de propugnar por uma só crença e por uma só língua para todos os povos, eu excluiria este último aspecto porque esse é desconhecido na obra do Sanches, mas pelo menos a ideia de uma religião natural e de um sistema filosófico comum a toda a humanidade e em particular à Europa culta, foi uma ideia que ele defendeu e enquanto tal ele foi conselheiro da corte russa e foi também conselheiro da corte de Dom José I em Portugal. Mas a corte portuguesa não ouviu Sanches. Desgostoso, escreve em 1777 um dos seus textos mais contundentes de sempre: Dificuldades que tem um reino velho em emendar-se. Nele fala de um reino que está quase conquistado por uma certa potência, o Vaticano. Diz que este é um reino cadaveroso. Por esta altura, Sanches tinha já momentos de grande sofrimento e recorria ao ópio para aliviar as dores. Formulou um último desejo: enviar para Portugal a sua preciosa biblioteca com mais de 1000 títulos, abrangendo todas as áreas do saber. Portugal não a quis. António Nunes Ribeiro Sanches, médico de imperadores, sábio e filósofo, morreu em Paris com 83 anos. Catarina II distinguiu-o com um brasão que reza assim: acreditava ter nascido para ser útil, não a si próprio, mas ao mundo todo.